Estamos ao vivo para mais um episódio do nosso podcast e estamos aqui com ele. Qual é o teu nome mesmo? Celito. Eu sou o Celito. Pode ir pá, mano. Mas assim, queria te perguntar sobre os vídeos, né? Quando você tá gravando, tipo, como que você pensa nos bagulho, mano? Tipo, tamo gravando. Não. Eu não vou deixar você falar isso. Não aqui. Tá. Mas assim, eu ia te perguntar dos vídeos, né? Que eu vi lá que você já fez vídeo nosso. E quando você fez, mano, tipo, o que passou na sua cabeça, mano, quando você fez isso? Eu comentei, né, do que tá em alta no momento. A internet é assim. Eu achei que vocês entendiam, já que só chamam quem tá no hype. Vocês são burro demais, mano. Quando é nós, tá ligado? Entendi. Mas assim, vocês sabem que estão no meu canal, né? Esse vídeo é meu. Galera? Olá, amigos. A coisa ficou feia, né? Antes os caras eram zoados, agora estão sendo zoados de novo. Sacanagem. Antes a taxação era pelas perguntas de qualidade duvidosa que eles faziam, e agora eles estão derrubando as pessoas que taxam eles, o que é esquisito, porque supostamente é censura. E eu vim aqui pra fazer o que muitos têm medo. Ser sincero. Toda essa discussão começou alguns dias atrás, quando os canais que, como eu, fizeram vídeos sobre o Podpah, tomaram strikes nos mesmos. Sim, no plural. Que, rapidinho, pra quem não sabe, um strike é quando o proprietário do vídeo tenta derrubar o da pessoa que tá usando a imagem dele, através de uma ferramenta no YouTube. E assim, até existe lei sobre direitos autorais, mas na maioria dos casos, o que acontece aqui é um acordo de não costume. Não dar strike é a escolha óbvia, já que um strike destrói o canal de uma pessoa, joga um engajamento pro limbo, e se for mais de um, tem chance da pessoa perder o canal de vez, que hoje em dia pode ser o ganha-pão da maioria dessa galera. Por isso, do acordo de não que existe aqui, todos os youtubers que usam o cérebro sabem que existe uma maneira mais viável e justa de chegar a uma conclusão mais benéfica pra ambas as partes. Tipo, tem muita briga feia que não chega nesse nível, mas também tem muito criador de conteúdo que é bobo o suficiente pra usar essa ferramenta por qualquer coisa. E foi aqui que a coisa ficou feia pro Podpah. Se você assiste a internet, já sabe que os caras são zoados desde sempre pelo nível de inteligência das perguntas deles. E é importante já mencionar aqui de começo que eles são zoados sim por criadores de conteúdo, mas também por vídeos da internet, por comentários e até pelos próprios fãs deles. Calma que você já entende o porquê de eu dizer isso. Acontece que, bom, desde que eu me lembre bem, os meus últimos 2 vídeos falando sobre o caso basicamente surgiram porque alguém de alta relevância foi no Podpah e eu e os demais espectadores esperávamos ver o mínimo de cautela no episódio, como, sei lá, saber algo de extrema importância sobre a pessoa que tá na frente deles, ou naquele caso que rolou dos atores, saber o que eles estão fazendo, no que eles estão trabalhando no momento. E isso era o mínimo, era o que o público deles esperava, e aí eu até me coloco no meio, porque sim, quando eu fiz aqueles vídeos, eu até falo que eu esperava mais do programa, já que ele tinha subido de nível. Não era mais só o Igão e o Mítico numa mesa do Flow. Os caras têm uma puta estrutura por trás do canal agora, e não saberem o mínimo sobre quem eles estão falando, não é querer que o canal vire uma entrevista, mas mesmo assim, ignorar tudo isso e desceram a lenha nos strikes. E a gente recebeu um e-mail 1 hora atrás, mais ou menos. Eu recebi no canal Não Adivinho, recebi no canal News Adivinho e o Serginho recebeu também. E por que eu sei que o Serginho recebeu? Porque tem, inclusive, vídeos dele aqui nesse meu e-mail. Ou seja, os 3 canais, essa agência do Podpah, tentou prejudicar os 3 canais. Pois é, Marcelo, e não foram só eles. A partir desse vídeo, o caso só piorou. Strikes foram chegando em outros canais do YouTube. E só de exemplo aqui, a gente tem o Não Adivinho, o News Adivinho, o Serginho e o Ramsés. Canais grandes que foram selecionados a dedo pela agência do Podpah, que manualmente deram strikes nos vídeos. O mais incompreensível disso pra mim é o caso do Serginho, que chegou à beira de perder o canal, perder anos de esforço e até mesmo emprego, literalmente o ganha-pão, por vídeos que ele dá risada do que tá acontecendo, tece algumas críticas e só. Depois desses strikes ridículos que a agência do Podpah resolveu dar, chegamos no primeiro pronunciamento da parte deles. Acontece que depois de vários canais que sofreram com isso terem feito os vídeos sobre, o Igão resolveu ligar pra eles. Eu e o Igão do Podpah conversamos por telefone, né, via ligação, e eu vou explicar um pouquinho das coisas que rolaram disso tudo, até porque ele deu essa permissão aí pra, né, ele comentou, tipo, grava um vídeo explicando aí o que rolou na nossa conversa.
E aqui, com todo respeito ao Serginho, mas o que parece que aconteceu é o seguinte. O cara ligou pra, entre aspas, resolver, só que mais pra colocar medo / receio no criador menor. Eu sei muito bem o que é isso, já aconteceu algumas vezes aqui comigo, de um criador que é algumas vezes maior que eu entrar em contato comigo dizendo uma coisa, mas no off ele tá planejando outra coisa completamente o oposto. Eu fiquei feliz do ponto de vista do Igão vir falar comigo. Achei uma parte nobre da parada dele, tipo, da parte dele, né? Assim, ele vir conversar com um canal que é menor. Eu falei pra isso ele, né? Questão hierárquica e tal. Até tô com o contato dele salvo, né? Tipo, não quero inimizade com ninguém. Mas da mesma forma eu continuo me sentindo censurado com essa frase aqui, ó. Fica a seu critério a remoção do vídeo inteiro ou das partes que pertencem ao Podpah. Pra mim, toda a conversa que eu tive com o Igão, parece que a agência não teve muita ciência de tudo isso daí. Pareceu uma parada que, tipo, pô, mano, vou retirar os strikes, mas ia retirar os strikes pra daí eu recortar, eu tirar o vídeo e tal. Olha que curioso. Em vez de um posicionamento público, rolou uma ligação privada. Parece que resolver no privado só rola quando é conveniente, né? Até parece que o cara vai ligar pra todo mundo que vai dar strike. E a verdade que ninguém tem coragem de dizer é que os apresentadores do Podpah não sabem fazer o próprio trabalho. Eles chegaram onde chegaram e não souberam lidar com isso. E eu não digo isso só pelos strikes, mas sim como um todo. Eu acho que eu nunca vi um canal tão grande sendo o maior do seu ramo, agindo como se fosse o menor. Zero profissionalismo, zero pensar nas coisas como se eles fossem o maior podcast. Eles agem como se cada episódio só importasse pras views que eles vão pegar, como se cada convidado que vai lá é um número. Até os pronunciamentos deles não fazem sentido, já que eles dizem uma coisa e fazem outra. Virou uma onda, mano. Todo mundo faz vídeo, tá tudo certo. E de repente eu vi que esses vídeos começaram a ir pra um lugar muito ruim. Tipo, difamando a gente, escrotizando a gente. E eu não tô falando de meme, de brincadeira não, mano. Eu tô na internet há 10 anos, eu sei o que é meme, eu sei o que é uma brincadeira. Só que quando a parada perde o rumo, começa a me prejudicar o Mítico, prejudicar minha família, todo mundo que trabalha aqui com a gente. São mais de 70 pessoas que trabalham no Podpah. Eu posso levantar a mão e falar assim, pô, mano, tudo bem, você tem a sua opinião, você me acha burro, escroto, ignorante, tá tudo certo. Só que você achar isso e ainda usar a minha imagem do meu trabalho pra contextualizar isso, eu tenho o direito de levantar a mão e falar que não quero. E eu não quero que a minha imagem seja usada pra me difamar, pra me prejudicar, pra prejudicar o meu trabalho, pra prejudicar os meus patrocinadores, o que é que seja. Os convidados, né? Porque, pô, e aí começou a ficar muito difícil isso e a gente decidiu sim, mano, tomar uma atitude contra isso e rolou uma parada errada com 2 canais, liguei pros meninos, liguei pro Serginho, liguei pro Marcelo do Não Adivinho. Mas aí, isso a gente tá resolvendo, só que, mano, vocês estão com a imagem um pouco deturpada do que é direito autoral. É muito estranho ouvir isso e depois ler o texto que o perfil do Podpah soltou. Eles realmente podem dar strike por esses motivos? Poder, eles podem, tanto é que deram. Mas ao contrário do que eles acham e de que muita gente acha, eles estão usando a ferramenta do jeito errado. Não estão tão atentos assim à lei de direitos autorais pra achar que simplesmente porque não gostaram de uma opinião podem tirar o vídeo do ar. Não é assim que funciona e isso inclusive abre margem para processo, não do Podpah, mas sim no Podpah. Os canais que foram afetados por isso podem recorrer, porque o Igão e o Mítico são figuras públicas. A única coisa correta que ele diz nesse clipe é usar a ferramenta de strike para tirar um vídeo preconceituoso ou que fale algo criminoso sobre eles. Mas vamos lá, Igão, onde que isso aconteceu nos canais que você deu strike? A questão aqui não é esses canais, é tudo sobre vocês. Não é como se somente os canais selecionados estivessem fazendo ataques ao Podpah, difamatórios e até criminosos. Não. Isso não aconteceu. Os seus próprios fãs fazem isso a praticamente cada episódio que sai novo. E aí, vocês estão apagando comentário no canal de vocês também? Ou quando gera engajamento pra vocês, tá bom? Derrubar 100 vídeos de 100 canais diferentes não vai diminuir as piadas. Na verdade, pelo contrário, só vai aumentar e agora não mais em tom de zoeira. Eles basicamente responderam zoação com um tapa na cara e aí acabou a zoeira. E mais bizarro ainda é, nesse mesmo corte que o Igão fala disso, soltarem essa frase. É porque o povo quer ganhar em cima das coisas dos outros e, cara, faz seu conteúdo, se mata, dá 3 dias da semana, dedica 3 dias da sua semana fazendo um negócio, começa do zero igual vocês começaram, hoje vocês são referência. Se for assim, pode fechar os programas de TV, tudo, 90% dos canais do YouTube Brasil, claro, fecha o meu também, mas vai ter que fechar o Podpah, já que todos os episódios
são sobre alguém, esse argumento é o mais fraco possível e só vem de gente que teve sorte. Como, por exemplo, a senhora que ficou famosa por ser namorada de alguém. Ela deve saber muito bem o que é se dedicar pra um conteúdo, né? Mas partindo pro textão do Podpah, eu não vou ler ele todo porque é simplesmente imenso. Se vocês quiserem ler tudo, aí vocês vão lá nas redes deles. Mas eu vou falar algumas partes importantes, tipo, nos últimos meses, conteúdos foram publicados no YouTube usando imagens originais do Podpah com o intuito de ofender, diminuir, prejudicar e difamar o trabalho do canal, dos apresentadores, dos convidados e do público que nos assiste. E realmente, isso aconteceu. Mas o Podpah parece não entender a diferença de uma crítica pra esse tipo de conteúdo. Eu acho que bateu tanto no ego deles essa onda de chamarem eles de burros, que começaram a atacar todo mundo no mesmo saco. Estamos sujeitos a críticas e respeitamos isso. Pois é, o Serginho deve ter ficado até com vergonha com o tanto de respeito que ele recebeu. Somos um canal que acredita na liberdade de expressão. Vamos pular essa parte aqui que eu acho que é meio forçação de barra. O que não aceitamos e não queremos aceitar são ofensas disfarçadas de opinião e o uso do nosso nome, imagem e conteúdo de forma indevida para alimentar narrativas falsas e mal intencionadas, não só direcionadas ao canal e seus apresentadores, mas também a tudo que o Podpah representa. Enfim, eles seguem o textão dizendo como eles vão lidar com as pessoas que vão continuar usando as imagens do Podpah, que seria na justiça, e encerram com aquele mesmo discurso de liberdade de expressão e batendo na tecla que não é censura. Mas me ajuda a entender o que é então o Podpah, porque se silenciar só parte do YouTube que discorda de vocês não é censura, o que isso é então? O que é difamação? Desenhar eles como Debi Lloyd? Ah, pelo amor. Ficou claro que o Igão só tentou diminuir a situação pra ele, pra imagem dele. Mas a coisa toda continuou rolando por trás dos panos. E pra um canal tão grande assim, ficou feio de ler que não aceitam opiniões disfarçadas. Enfim, o pior disso tudo não são os strikes, são o que eles representam. Porque essa situação toda deixou claro que o Podpah não lida com críticas, ele apaga elas. Que pra eles questionar é atacar, que expor a verdade é ser mal intencionado e que quando até a própria audiência deles começa a perceber as falhas, a solução deles não é melhorar. E por mais que eles tentem derrubar os vídeos, censurar os canais, apagar as vozes que apontam os erros deles, tudo isso só dá mais razão pra quem o faz. Cada vez mais, o próprio público deles vai percebendo que o Podpah tá errado em seguir com essa narrativa. E eu volto a levantar aquele ponto de que eles olham pra própria galera deles e não veem pessoas, veem números. E números não reclamam, não contestam, não exigem um programa melhor. Se você gostou do vídeo, já sabe muito bem o que fazer. Eu vou ficando por aqui. Se você quiser me seguir lá no meu Instagram, pode ter certeza que não vai ser só mais um número. Enfim, muito obrigado pela sua companhia hoje e um abraço.